Fala rapaziada, Nick do Riding Gold aqui falando com vocês. Hoje a gente já vai começar a falar de NFL Draft, tá? Que a gente já tá no meio do combine e tudo mais. Os treinos, os workouts já começam hoje, tá? Então a gente vai começar a esquentar um pouco sobre o assunto de NFL Draft aqui. E hoje a gente vai comentar aqui, né? Eu vou comentar com vocês 4 mock drafts que foram feitos aqui na ESPN, tá? E eu vou dar a minha opinião. Vamos ver aqui se. A gente vai ver aqui, né? Se concordo, se não concordo, se eu faria diferente. Os analistas que fizeram esse mock draft aqui, eles são muitos. Muitos deles são respeitados, eles têm fontes dentro da liga. São analistas assim que conversam com pessoas importantes, que têm informações privilegiadas e tudo mais. Então, são pessoas que dá pra gente poder confiar com mais certeza assim, nas informações e no que eles falam ao redor da liga quando se trata de NFL Draft, tá? O primeiro que a gente tem aqui é do Mel Kiper, tá? Ele é um analista muito importante, muito renomeado. É um cara que acerta muitas previsões, ele acerta muitos drafts, né? Então, é um cara aqui que a gente pode estar confiando no que ele diz. E aqui, na escolha 27, ele escolheu o Caden Proctor, que é o tackle de Alabama, tá? Que ele tá listado como offensive tackle barra guard, né? E assim, a gente sabe que o 49ers ele tem uma linha ofensiva muito escassa de talento, né? Com pouca profundidade. Então, são poucos jogadores ali que são confiantes, que a gente consegue confiar no jogo a jogo. E o 49ers teve esse problema com linha ofensiva há mais um ano e vem tendo problemas com linha ofensiva assim de forma corriqueira, com bastante frequência, ano após ano. A gente sempre vem falando que precisa ser investido na linha ofensiva, né? Então, aqui ele tem listado o Caden Proctor, que caiu bastante aqui nessa board, tá? Caiu até a 27 e ele escolheu o 49ers como time que vai selecionar ele, tá? E como também o Trent Williams está com um futuro meio que incerto no 49ers, então se por acaso o 49ers perdesse o Trent Williams, ele se tornasse um agente livre, seria uma boa opção para o 49ers estar escolhendo um offensive tackle no draft. Claro que muito do que for feito no draft vai depender da free agents, né? Então isso todo mundo sabe. Mas aqui, como são algumas previsões antes da free agents, né? Claro que quando a free agency acontecer, isso aqui pode claramente mudar. Eles podem trazer algum tackle, eles podem trazer recebedor, cornerback, seja lá o que for. E aí, quando for o draft, né, no draft as coisas mudam um pouco. Então aqui, né, ele cita, né, que com o Trent Williams na semana 1 ele já vai estar com 38 anos, né? Então aqui ele já meio que fala que o Trent Williams ainda vai estar no 49ers por essa temporada, tá? E aí ele fala aqui que tá entrando no final da sua carreira também, né? E no final da sua carreira não, no final do seu contrato. O que eu entendi aqui é que ele fala que ele poderia ser desenvolvido durante um ano, né? Talvez até jogando como guard. E depois disso, se o Trent Williams ele for. Se ele sair, se ele se aposentar, se ele se tornar um free agent, alguma coisa assim, aí o Caden Proctor ele poderia ser movido para ele fala aqui para tackle, né, que é a posição de origem dele. Então, faz sentido. Eu não acho que tem muito sentido. Faz sentido o que ele falou, mas não tem muito sentido você pegar um offensive tackle para é, desenvolver ele, né? Se eu pegar um offensive tackle, eu quero que ele jogue como offensive tackle. Se você pegar um guard, eu vou querer que ele jogue como guard, né? Isso é uma opinião minha, mas aí cada um vai com a sua, tá? Ele fala aqui que ele teve 40, ele foi em 40 jogos na carreira titular e todos ele jogou como left tackle, tá? Esse daqui é a análise do Caden Proctor pelo Mel Kiper. Aqui a gente tem o Matt Miller, também é um grande insider, é um grande analista de draft, então é um cara também muito respeitado. E aqui, na 27, ele selecionou Caleb Lomo, offensive tackle de Utah. Eu acho que o Caleb Lomo ele caiu bastante aqui até a 27. Tem alguns reports, né? Alguns reports não. Tem algumas análises que estão listando ele saindo bem mais alto, tá? Até mesmo dentro do top 10, alguma coisa assim do tipo. Né? Então, assim, já me surpreende um pouco dele ter caído até aqui. Eu não acho que ele vai cair tanto assim. E aqui, novamente, ele tá citando a questão do Trent Williams, né? Que aparentemente o Caleb Lomo ele é um jogador que ele jogou como left tackle, que é a posição do Trent Williams. Então você vê que os analistas estão tendo essa preocupação
com a posição de left tackle do 49ers, né? Tanto pela idade do Trent Williams, tanto pela questão contratual dele. E aqui já temos dois cenários na qual eles selecionam alguém para poder repor o lugar do Trent Williams, né? Seja ele se tornar free agent agora, ou seja ele se aposentando depois no final da próxima temporada. Aqui a gente tem, né, ele falando que o Caleb Lomo jogou as duas últimas temporadas, né, como starter, na posição de left tackle, que é a posição de origem dele. Moving Spencer Fanon to the right side in the process, Lomo hasn't given it up a sec size 2024. Então ele falou aqui que o Lomo também ele não cedeu nenhum sec desde 2024. Então aqui a gente vê que, né, o Lomo em 2 temporadas não cedeu nenhum sec jogando em Utah. E aqui a agilidade de reação dele pode contribuir para o 49ers, é um outside zone scheme, né, um esquema de outside zone. Então é isso aqui que a gente tem do Matt Miller e a gente vai passar para o Jordan Reid. Aqui a gente já tem uma situação um pouco diferente, tá? Porque aqui o 49ers está na posição 23. Ou seja, a gente pode entender que o 49ers subiu por um recebedor, que seria o Denzel Boston, recebedor de Washington. O Denzel Boston, eu não sou muito fã dele, ele é um jogador muito alto, que tem uma grande versatilidade e tudo mais, né? Lembra um pouco o Jawan Jennings, e aqui também é o que ele fala, tá? Que com o Jawan Jennings, né, meio que ele prestes a se tornar um free agent irrestrito, o Denzel Boston ele poderia suprir essa posição do Jawan Jennings até mesmo pelo protótipo dele, né, de ser um recebedor alto, né, de ser um recebedor com uma envergadura, tá? E também ele fala que o Denzel Boston aqui é um jogador que ele tem mãos fortes, né, e ele também bloqueia muito bem, tá? E ele teve 11 touchdowns na última temporada, na qual ele foi o quarto jogador com mais recepções para touchdown na FBS, tá bom? Eu gosto aqui da escolha de um recebedor, eu só não acho que subir na 23 por um recebedor seria um movimento inteligente, ainda mais pelo Denzel Boston. Eu gosto de outros jogadores à frente do Denzel, por exemplo, o Zacharian Brandt, que é um recebedor de Georgia. Casey Conception também é um jogador que me interessa um pouco, né? Mas o Denzel Boston aqui não sou tão fã assim dessa escolha, tá? E aqui a gente tem a escolha do Field Yates, tá? Na 27, ele seleciona o Casey Conception, tá? E aqui, ele fala também, né, com a situação do Jawan Jennings podendo se tornar um free agent, o Brandon Ayuk provavelmente vai ser liberado, né, do time quando começar o que eles chamam de ano novo da temporada e tudo mais. Ele selecionou o Case Conception, que também é um jogador que joga como retornador, então ele poderia fazer essas duas posições, né? E aqui ele fala que o Conception é um jogador de jogadas explosivas, né? Que você espera acontecer essas jogadas explosivas dele. Ele marcou 25 touchdowns recebidos em 3 temporadas no college. E aqui ele também cita que o Case Conception jogou algumas jogadas como retornador de punts, tá? E aqui ele cita também que ele é um contender para ser talvez o jogador mais rápido dessa classe de wide receivers, tá? Então ele fala que seria interessante, né? Seria divertido ver o Kyle Shanahan treinando esse tipo de jogador, tá? Eu gosto da escolha, eu acho interessante que esse Conception, tá? Aqui eu acho que ele tá num bom range, mas eu acho que ele pode até acabar caindo para segunda rodada, tá? E eu tenho também, como eu falei, o Zachary Brandt no meu radar. O 49ers gosta de jogadores que vêm de Georgia e o Zachary Brandt ele também tem essas ferramentas, né? Principalmente a velocidade, a agilidade do Brandt. Eu vi alguns jogos do Brandt, então eu sei mais ou menos como que é o estilo de jogo dele e tudo mais. Então, também caberia muito bem o Brandt aqui nessa escolha do Field Yates, tá? Bom, e essa daqui foi a análise, né, sobre esses 4 mock drafts da ESPN. Então a gente vai começar a esquentar um pouco mais sobre esses assuntos aqui na off-season. Vamos falar mais de draft também. Vamos fazer mais algumas análises ao decorrer quando elas forem saindo.
Vamos ter mock draft aqui também, que eu farei junto com vocês por live, tá? Vou fazer por vídeo também. Então, a gente vai ter um amplo conteúdo aqui sobre draft. Quando a free agency acabar, vamos também passar um pouco da free agency, o que aconteceu no 49ers, quem saiu, quem chegou, os contratos e tudo, até o início da temporada, tá? Então, eu peço que vocês se inscrevam, curtam esse vídeo aqui, tá? Para vocês poderem receberem todos os conteúdos que forem saindo aqui no canal, para vocês não perderem nada. E vamos indo juntos nessa aqui, falando de off-season aqui do 49ers e ver o que mais de bom acontece. Fechou? Então, muito obrigado. Aguardo vocês até o próximo vídeo. Falou e tchau.